Poxa, que honra, que honra. Aliás, deputada, eu quero publicamente aqui agradecê-la pela disposição da senhora em lutar por uma causa que tem nos atrapalhado e muito, que é a questão do Sleeping Giants. Deputada, só para a senhora ter uma ideia, nós fomos desmonetizados, essa emissora, que tem quase 1,5 milhão de inscritos no YouTube. Para a senhora ter uma ideia, esse programa que a senhora vai participar agora, durante as manhãs, diversas vezes ao longo das últimas semanas, ocupou a vice-liderança de audiência Brasil, perdendo apenas para a Jovem Pan São Paulo. Eu digo que aí não é perder, é uma soma de forças, ganhando de CNN, ganhando da transmissão do UOL. Então a senhora pode imaginar o que representava para nós a monetização do YouTube. Fomos desmonetizados no dia 23 de novembro, sem uma justa causa, simplesmente informados. E na sequência passamos a sofrer ataques destes, para mim, me perdoe aqui o adjetivo, dos covardes do Sleeping Giants, que foram em cima dos nossos clientes, fazendo com que muitos desistissem de anunciar aqui e outros que estavam com propostas comerciais desta emissora deixassem de conversar conosco de maneira abrupta, né? Ali sumariamente decidiram não anunciar mais aqui. A senhora não imagina a dificuldade que a gente vem passando, né, nessa tentativa de asfixiar, sufocar financeiramente o nosso trabalho aqui. E, em nome da senhora, Bia Kicis, Gayer, Van Hatten, Marcon, dentre outros, eu quero agradecê-la pela disposição de ouvir, né, o advogado Zé Frederico Mansur, querido Mansur, e também tentar ouvir aqueles que fugiram ontem da comissão para a gente passar essa história limpo. Meu muito obrigado, deputada Júlia Zanatta, seja bem-vinda. Obrigada, Alexandre Pitoli, obrigada a todos os ouvintes aí que acompanham a Jovem Pan de Bauru. Alexandre, só para te falar que eu não estou te vendo, tá? Mas estou te vendo perfeitamente, então se pudermos continuar assim. Podemos, tá tudo certo, temos um problema aqui agora, mas está tudo ok, deputada. Tá, agradecer aí a oportunidade, mais uma vez, estar com vocês. E realmente foi ontem um momento para a gente tratar sobre essa milícia digital, chamo de milícia digital, sim, esses Sleeping Giants, e acho que a gente tem que esclarecer cada vez mais, por mais que eles não foram ontem à audiência, né, como você falou, foram covardes, nós temos que esclarecer as pessoas, porque não somente eles são covardes, né, o Alexandre, mas também os caras que cedem à pressão de um movimento que não tem nenhuma credibilidade, nenhuma autoridade, e sequer tem muitos seguidores, né, que usam uma plataforma chamada Bond, de uma ONG chamada Nossas, que tem ligações, inclusive, com que a diretora dessa ONG, a pessoa dessa ONG é a diretora daquele programa da HBO, Greg News, do Gregório do Vivier, né? Então, assim, que autoridade que ele tem? Por que essas pessoas, essas empresas cederam à pressão do Sleeping Giants, né? A gente tem que ver o contexto. Então, eles acham que é uma organização sem fins lucrativos, com credibilidade, neutra, que realmente combate desinformação e fake news, quando, na verdade, é uma milícia digital que ataca seus adversários ideológicos, políticos, que assedia, né, outras empresas para desmonetizar conteúdo independente, como o da Jovem Pan, né, News, como da Jovem Pan News Bauru, que não tem nada a ver com a Jovem Pan, é outro CNPJ. Então, tudo que eles atacavam, falavam que os bolsonaristas faziam de milícia digital, lembra que teve até uma CPI das fake news, teve um inquérito de milícias digitais no STF, acho que até, eu não lembro se o de milícias digitais já acabou, ainda não. Mas o das fake news ainda não acabou. São inquéritos, inclusive, intermináveis, né, que nunca se viu disso, um inquérito que não se sabe quando termina. E então, assim, tudo que eles acusavam, na verdade, eles fazem. E o que mais me surpreendeu, Alexandre, foi o que o Mansur, o advogado, comentou, que tinha uma investigação no estado de São Paulo, na Polícia Civil, para descobrir de onde vinha o dinheiro para o Sleeping Giants, né? O patrocínio, quem estava por trás, que é isso que nós queremos descobrir. Porque não é possível, né? Não é só aqueles três jovens que estão por trás disso. Com certeza não é. Tem ligação, tem pessoas poderosas por trás. Quem sabe tem gente com mandato envolvido, nós precisamos descobrir.
Porque se você vê, ontem o Nicolas expôs isso, quem que eles seguem? Né? Eles seguem o Gregório do Vivier, eles seguem o ministro dos Direitos Humanos, Silvio, eles seguem, enfim, uma série de pessoas, só gente de esquerda. E quando a gente vê alguém de esquerda divulgando fake news, eles não combatem, né? Eles querem dizer que aquilo que eles discordam é fake news. Por que eles querem atacar a Jovem Pan? Porque eles sabem que a Jovem Pan está batendo recorde de audiência, ganhando de meios de comunicação tradicionais, poderosíssimos, né, historicamente, aí ao longo da história do Brasil. Então, eles querem arruinar, querem desmonetizar, querem fechar. O sonho deles é ver tudo que eles não concordam fechado. E isso atenta diretamente contra a nossa liberdade de expressão, primeiro, e contra a nossa liberdade de imprensa, que são pilares da democracia. Então, você percebe o modus operandi. Eles vão lá assediar os patrocinadores da Jovem Pan com o discurso de que estão defendendo a democracia e combatendo fake news, quando, na verdade, eles estão produzindo fake news e estão atentando contra a nossa democracia, certo? Então, eu acho que também covarde e frouxo é quem cede essa pressão sem pesquisar, sem olhar quem está por trás, sem se fazer perguntas de que autoridade tem esses Sleeping Giants para querer desmonetizar alguém. Agora, deputada, eu concordo plenamente com a senhora, eu entendo que essa investigação será fundamental, porque muito provavelmente seja uma ação orquestrada e o Sleeping Giants seja parte disso, não seja todo, não é tudo passando por eles, mas, por exemplo, nós recebemos a informação da desmonetização por parte da plataforma do YouTube naquele 23 de novembro, sem prévio aviso, não teve um aviso, em 30 dias serão desmonetizados, foi imediatamente, sem uma justificativa plausível que, de fato, desse base para aquela decisão. Ao mesmo tempo, nós sabemos que esse ataque aos clientes estão acontecendo já há bastante tempo, em especial desde esse momento onde a Jovem Pan, em especial na TV, passa a liderar a audiência, como a senhora muito bem colocou, vencendo a Globo News, algo que jamais havia acontecido na história das emissoras dedicadas a notícias aqui no país. E nós temos uma outra situação, que é uma ação que não tem pé nem cabeça do Ministério Público Federal, que pede a cassação da outorga da Rádio Pan-Americana S.A. com 80 anos de história. Então, quer dizer, eu não consigo achar que é só o Sleeping Giants. Isso vai muito além, é uma ação orquestrada. Vocês atacam os clientes, a gente desmonetiza o YouTube e tenta fechar a rádio. Eu vejo que são ações integradas e orquestradas com um único objetivo, viu, deputada? Com certeza, e eu não terminei meu raciocínio ali, me desviei, mas o que eu queria falar aqui, existia um inquérito no estado de São Paulo, da Polícia Civil, investigando, tentando fazer o caminho do dinheiro, né? Da onde veio, porque para eles contratar essa plataforma que eu acabei de falar, a plataforma Bond, que é da ONG Nossas, eles pagaram algum valor, né? Ontem seria uma das perguntas que eu faria, qual o valor dessa plataforma Bond? Mas esse inquérito que estava investigando, o que aconteceu? O Sleeping Giants fez uma petição ao STF, não sei se é ao STF ou diretamente ao gabinete do ministro Alexandre de Moraes, e o Alexandre de Moraes disse, para tudo, não investiguem mais Polícia Civil, está proibido de investigar, invocou para ele, chamou para o inquérito das fake news e arquivou. Ou seja, não se pode investigar os Sleeping Giants com essa ação que foi feita pelo Alexandre de Moraes. Você está entendendo? Deputado, eu agradeço da senhora estar falando isso, porque eu não posso dizer isso aqui. Mas vindo através da senhora, e o advogado Frederico Mansur deve ter contado isso ontem, quando eu soube disso, eu falei, bom, é por isso que eu falei da ação orquestrada, viu? Então, isso foi algo que eu fiquei sabendo ontem também. Então, assim, o que eu digo? Quando é de um lado, né, pessoas ligadas à direita conservadora tiveram sua vida, suas contas bancárias, os seus telefones devassados, pode tudo. E aí, quando há uma investigação que caminha nesse sentido contra o Sleeping Giants, para saber quem está por trás, para tudo.
não se investiga, são protegidos, entende? E assim, a gente não quer acabar com os Sleeping Giants, eles podem continuar fazendo a campanha que eles quiserem contra, só não podem estar acima da lei, só não podem atentar contra a liberdade de imprensa, né, contra a democracia, atentando contra a liberdade de imprensa, liberdade de expressão, justamente fazendo aquilo que nos acusam, produzindo fake news, produzindo desinformação, porque eles colocam ali, por exemplo, que a Jovem Pan está sendo investigada por fake news. Primeiro porque não existe crime de fake news, né? Existem outros crimes, tipo calúnia, difamação, enfim, mas não existe o crime da mentira, o crime da fofoca, certo? Então eles já começam aí a fazer uma campanha de desinformação. E segundo, que eles não podem denegrir, né, manchar a imagem de uma, como você falou, de uma empresa que tem que cuidar da sua própria reputação, né? Então, isso sim é cometer crime. E eles estão cometendo esses crimes, sendo que ninguém pode investigá-los, ninguém pode fazer da onde que vem esse patrocínio, quem está por trás, né? Lembra que fizeram isso? Inclusive foi o Sleeping Giants que fez cancelar o PagSeguro do professor Olavo de Carvalho. Naquela época fez uma campanha de desmonetização, também nas redes sociais, e ele tinha uma conta no PagSeguro, e até isso fizeram cancelar. Então eles estão atentando também contra a livre iniciativa, um sujeito que tem um curso, que tem um canal no YouTube, que é bem sucedido, mas que eles não gostam do que a pessoa fala. Veja bem, pessoa, desde que ela não fale nada ilegal, inconstitucional, que ela não esteja cometendo crime, ela pode ter o seu canal no YouTube, ela pode agir, pode falar livremente, certo? Por que então que eles fazem esse tipo de ataques? Só tem um objetivo, porque eles querem calar um lado da história, querem calar vozes conservadoras de direita, porque esse pessoal, eles não aceitam a democracia, eles usam a democracia, usam o Estado Democrático de Direito, né? Usam essas palavras, mas na verdade eles não querem, eles querem uma ditadura do politicamente correto, eles querem uma ditadura do pensamento único, exclusivo, progressista, que eles defendem. E quando o povo começou a usar as redes sociais, começou a se levantar. Não tem que eles falam que é polarização, o país está muito polarizado. Polarização, para mim, nada mais é do que a participação da população dando a sua opinião, exercendo a sua cidadania. Eu também, todo dia na minha rede social, tem gente me xingando, gente de esquerda, que isso, que aquilo, me chamando das piores coisas. Inclusive, quando eu acho que a pessoa ofende a minha honra, passa dos limites, eu aciono judicialmente. Não consigo acionar todos, obviamente, mas consigo acionar alguns que eu vejo que estão fazendo ataques coordenados. Eu busco a justiça quando eu me sinto ofendida. Júlia, eu vou fazer aqui uma contextualização para você entender onde eu quero chegar. Nós tivemos aqui, nessa rádio, no momento de subida da nossa audiência ali, foi no dia 28 de setembro, há quase um ano, nós conversamos ao vivo com a então candidata a vice-presidente da República na chapa da Simone Tebet, a Mara Gabrilli, senadora pelo estado de São Paulo. E a Mara, nessa rádio aqui, fez uma denúncia muito grave com relação a um provável, possível envolvimento de Lula na morte de Celso Daniel. Isso aconteceu na manhã do dia 28 de setembro. No dia 29, à noite, teve o debate da Globo, onde o presidente Bolsonaro participou e trouxe como sua primeira pergunta essa denúncia feita pela Mara Gabrilli para a então candidata Simone Tebet. Incrivelmente, o escritório que defendia Lula, que representava Lula na campanha, do Cristiano Zanin, entrou com uma ação contra esta rádio e contra a Mara Gabrilli. E nós somos obrigados imediatamente a tirar esse conteúdo do ar. Não podemos mais tratar do assunto, enfim, se você procurar em nosso canal, você não vai encontrar, porque nós tivemos que, inclusive, nos retratar, teve uma série de consequências, aquela ação da Mara Gabrilli, ela não foi obrigada a dizer nada, ela simplesmente trouxe o seu depoimento. Na sequência, nós acompanhamos o Tribunal Superior Eleitoral proibindo qualquer manifestação que atrelasse Lula a Nicolás Maduro, a Daniel Ortega e outros ditadores mundo afora. Onde eu quero chegar, Júlia? O que nós estamos assistindo hoje de algo que poderia e deveria ser investigado, e bloqueada foi essa investigação a ponto de ser arquivada
não sugere o mesmo? Esse assunto não pode ser tratado porque muito provavelmente chegue onde não se pode chegar e pode atrapalhar planos de muitos? Veja bem, eu não sei, eu desconheço esse evento aí com a Mara Gabrilli na Jovem Pan News Bauru. Mas uma coisa é certa sobre o que você falou ali, sobre o Nicolás Maduro e o Daniel Ortega, que o TSE tentou a todo momento punir e proibir mesmo as pessoas, os veículos, os políticos, de falarem que o Lula, né, estaria ligado ao Nicolás Maduro e ao Daniel Ortega. E isso agora, eu penso que a gente pode falar abertamente, até porque está provado que ele defende o Nicolás Maduro e o Daniel Ortega. Inclusive, né, trouxe aqui o Nicolás Maduro para o Brasil, que até ele protagonizou um evento aí que o segurança dele deu um empurrão em uma jornalista, porque é assim que ditadores tratam jornalistas, né? Então, eu penso o seguinte, eu, como deputada federal, eu falo sobre fatos, né? Sobre o que eu posso provar, o que eu posso... eu cuido muito, até porque a gente está vivendo num tempo difícil, né? Então, eu não faço ilações sobre pessoas, até porque eu já sofri muito com isso, sabe, Alexandre? Por exemplo, os esquerdistas vão na minha rede social e me chamam de nazista. Falam que porque eu defendo a legítima defesa do cidadão de bem, sou atiradora, boto foto com armas, que eu sou nazista, que eu ameaço todo mundo de morte, né? E eles fazem programas no YouTube, já vi, falando disso. E é um negócio como uma avalanche, assim, de mentiras sobre a pessoa, até dossiês da minha vida já fizeram, não tem nada, né? Mas, assim, eles inventam esse negócio de armas e tal, só por causa da minha identificação com a pauta armamentista, me detonam. E fazem diversas ilações. Então, tudo aquilo que eles nos acusam, na verdade, eles fazem contra nós, certo? Tem muita gente que vai na minha rede social. Ontem mesmo eu fui fazer um boletim de ocorrência dentro da Câmara dos Deputados, porque um cara mandou uma mensagem no celular da assessoria, me chamando de prostituta e que se me visse na rua ia me encher de porrada, certo? Então isso tudo, e falando que é apoiador do Lula, sei lá, falou um monte de besteira. Isso tudo que eles criam contra nós vai gerando um ódio nas pessoas contra nós, certo? Então por que eu tô falando isso? Eu, deputada federal Júlia Zanata, não faço ilação contra ninguém, não faço denúncias infundadas, a gente fala daquilo que a gente sabe. E durante o período eleitoral houve uma proibição de falar sobre certos assuntos, como, por exemplo, que o Lula era ligado ao Nicolás Maduro e ao Daniel Ortega, que eles tinham uma ligação política histórica, e isso todo mundo sabia. E isso sim prejudicou a eleição, porque os políticos estavam falando verdades, e as verdades estão sendo agora demonstradas, e sempre todo mundo soube que o PT, como um todo, fazia menções honrosas ao Nicolás Maduro, e fechava os olhos para tudo que está acontecendo na Venezuela, certo? E a gente foi proibido de falar isso no período eleitoral, e isso por si só já foi um tipo de interferência no período eleitoral. Como que você proíbe de falar sobre um assunto sendo que o assunto é verdade? Uma coisa são ilações ou mentiras, né, certo? E aí, inclusive, nós temos o dever, quando for no período eleitoral, de judicializar também contra eles, porque eles falam muitas mentiras, certo? Então, eu acho que isso tudo se tornou uma grande disputa no mundo jurídico, né? Eles estão tolhendo a política, porque tudo se judicializa hoje. E o duro que o mundo jurídico, aliás, Júlia, não é mais o mesmo, né? A gente sabe como é que a gente está vendo essa balança pendendo para um lado ou para o outro, né, diante dos temas políticos que estão sendo julgados. Agora, Júlia, e quais são os próximos passos? A gente pode entender que essa investigação vai acontecer, a comissão da Câmara vai avançar. De que maneira a gente pode tentar fazer via Câmara que esse objetivo seja alcançado e apurar de fato quem é o Sleeping Giants hoje no Brasil? Então, eles
viraram as costas para o parlamento brasileiro, né? Nós convocamos, demos a oportunidade para que eles fossem falar, esclarecer alguns fatos, até para que não fique o dito pelo não dito, mas eles negaram o parlamento brasileiro, eles que se dizem, os Sleeping Giants, se dizem tão defensores da democracia, não quiseram ir lá na audiência pública. E eles eram livres para ir, inclusive para convidar os deputados que eles acham que falam verdades, né, no caso, que defendem eles. Mas não, preferiram não ir. Mas quando são chamados, me disseram, foi a Bia Kicis que falou que eles foram chamados para algum evento no Tribunal Superior Eleitoral, ou no STF, não sei, e que iriam participar, mas no parlamento eles não quiseram participar. Nós não tivemos como fazer, como eles não são investigados, certo? Nós não temos como obrigá-los a ir, mas a ir na Câmara dos Deputados. Mas nós vamos sim continuar esses questionamentos, essas investigações. Estamos tomando providências junto à Comissão de Fiscalização e Controle, que a Bia Kicis é a presidente, e vendo meios jurídicos para que a gente consiga descobrir da onde que vem o patrocínio dos Sleeping Giants. Júlia, você tem mais alguns minutinhos para eu te fazer duas questões? Manda bala. Ó, a primeira é com relação às pautas que estão ali no Supremo Tribunal Federal, dentre elas a votação que pode liberar o aborto até a 12ª semana de gestação. Na condição de mulher, queria te ouvir sobre isso e o que pode ser feito no Congresso para a gente evitar essa barbárie. E a segunda questão envolve diretamente propriedades rurais do teu estado, e a gente está numa defesa aqui desses trabalhadores que detêm a posse, né, a propriedade da terra desde o início, primeira metade do século passado, e que estão vivendo um momento de angústia, né, momento de depressão. Muitos estão vivendo esse momento em função do marco temporal. Ontem mais um voto, 5-2, né, para derrubar o marco temporal. Queria te ouvir sobre essas pautas que passam pelo Supremo Tribunal Federal, que deveriam estar no Poder Legislativo e vão impactar a vida de tantos brasileiros. Júlia. Na verdade, o que está acontecendo é um aborto na democracia. Quando o STF toma decisões que já foram tomadas pelo parlamento, como é a questão do aborto, e como a questão do imposto sindical, que você não citou, certo? Então, eles estão matando a democracia, porque o que acontece? Eu sou representante legítima do povo, eu tenho votos, eu tenho 111.588 pessoas que foram votar em mim nas eleições, nas urnas. Todos que estão no parlamento, a gente goste ou não goste, concorde com as defesas ou não, eles têm legitimidade para representar aquela parcela da população brasileira. O STF, eles não têm legitimidade, né? Eles não foram votados, eles não têm votos, e eles não podem passar por cima de decisões que o Congresso Nacional já tomou. Existe uma tendência do STF de que quando o parlamento se omite sobre alguns assuntos, eles entram para legislar. Mas mesmo quando o parlamento se omite sobre algumas questões, é uma forma de se posicionar. Não vamos mudar essa questão aqui, não vamos legislar sobre isso, não é o momento. É uma decisão única e exclusiva do Congresso Nacional. Então, tudo está passando muito rápido do que quando se trata de agendas progressistas. Tem a questão do aborto, até a 12ª semana de gestação, e eu tenho falado que isso é só o início, né? É só o início da revolução que estão começando a fazer, porque o que eles querem é o sonho do movimento abortista é que se possa abortar até quando a mulher quiser, entendeu? Então isso é só o início, e vou falar mais, essa questão do aborto, não se viu ninguém do governo federal, ministro dos Direitos Humanos, não se viu o próprio presidente Lula, ou a primeira-dama, ou, sei lá, qualquer pessoa desse desgoverno, ou a ministra da Saúde, se revoltar contra o posicionamento do STF. Então, você que fez o L, quem fez o L, né, está sendo conivente com essa questão do aborto. Ah, mas é o STF que está fazendo. Não interessa. Se nós estivéssemos no governo Bolsonaro, o presidente ia se revoltar contra essa decisão, a ministra dos Direitos Humanos iria. Nós não temos uma palavra do governo Lula, dos integrantes, do próprio presidente, que fez uma carta compromisso com os evangélicos, que disse na campanha que era contra o aborto. Mentiroso, né? Mentiroso, fez para ganhar voto, porque sabe que 70%, se você fizer
Mais de 70% da população brasileira, se você fizer uma pesquisa, seja ele eleitor de Bolsonaro, de Lula, de sei lá, seja lá quem for, é contra o aborto. Então ele enganou, é um estelionato eleitoral que ele fez. Então, essa questão que está no STF do aborto, a questão das drogas, do porte de drogas, tá? Também estão querendo enfrentar o Congresso Nacional. Graças a Deus, o presidente Pacheco, que outrora estava dormindo em sono profundo, acordou, está tentando também dar bater de frente ali nessa questão. O marco temporal, que é uma tragédia, é mais uma relativização da propriedade privada no Brasil, né? E ontem o Alexandre de Moraes, não foi ontem, né? Mas ele deu um voto que fala, eu ouvi ontem de um deputado dizendo, mas o voto dele não foi tão ruim, porque ele fala que pelo menos tem que indenizar essas famílias. Mas veja bem, as famílias muitas vezes não querem sair dali, certo? Não querem sair dali. Então, essa decisão do marco temporal vai ser a total relativização da propriedade privada no Brasil. Depois disso, qualquer coisa vai poder ser território indígena. Você entende? Eu falei com alguns indígenas que não são massa de manobra de ONGs patrocinadas por organismos internacionais, e eles falaram, a gente não precisa de mais terra, não é isso, a gente precisa ser livre para poder produzir nas nossas terras, fazer o que a gente quiser. Então, o que acontece? São decisões que estão passando por cima do parlamento, que estão passando por cima do voto popular, que estão passando por cima da população brasileira. E depois os ministros acham que é errado um advogado ir lá no Supremo e falar que eles são as pessoas mais odiadas do Brasil, né? Ninguém quer isso, ninguém quer que o brasileiro odeie o Supremo Tribunal Federal, não é o Supremo, são os ministros, né? Mas não tem nada a ver, eles pensam que tem a ver com o eleitor de Bolsonaro e Lula. Isso aqui, essas decisões que eles estão tomando, não tem nada a ver com o eleitor de alguém, de Bolsonaro e Lula. Faça uma pesquisa e perceba quanto que as pessoas são contra o aborto. Então, eles estão anulando, ignorando, oprimindo as pessoas, certo? Desrespeitando a vontade popular. E por isso, eles são tão odiados pela população, e ninguém quer isso. Eu não quero que alguém odeie um membro do Supremo Tribunal Federal, né? Eu não incito isso. Mas eles mesmos estão fazendo, não tem nada a ver com Lula ou Bolsonaro, né? Eles estão desrespeitando a população, porque até os eleitores do Lula, tenho certeza, o Nordeste é um lugar conservador, não vota no Lula por pautas progressistas, vota no Lula pelo pai dos pobres, aquela imagem falsa que eles acreditam, mas infelizmente, né, alguns acreditam, pelo assistencialismo, por outras coisas. Mas pergunta lá se são a favor do aborto. Agora, Júlia, e uma última questão. Esse advogado, o doutor Sebastião Coelho, desembargador aposentado, que fez essa fala com relação à sensação que o brasileiro tem em relação aos ministros do Supremo, esteve conosco anteontem, por mais de uma hora conversamos aqui neste programa, e ele disse que aquela situação, inclusive eu concordo com ele, lavou a alma de muitos brasileiros, que embora a gente realmente não queira que isso aconteça, que a gente nutra ódio por alguém, infelizmente é o que passa pelo coração de muitos agora, em função de tudo que a gente está assistindo. E ele diz o seguinte: Pitório, o medo venceu. Eu sinto que o medo venceu, que trouxe a manifestação daquela advogada na sequência, a doutora Larissa Cláudia Araújo, né, de alguns dos seus pares aí na Câmara, de outros do Senado, como o teu companheiro de Estado, o Jorge Seife, né, o senador Jorge Seife, enfim. Você acredita que esse medo começa a perder força? E, por exemplo, ele cita a data do dia 12 de outubro como um feriado em que a gente pode voltar às ruas com pautas específicas, não ao aborto, não à descriminalização do uso da droga, não ao imposto sindical. Você acredita que a gente consiga, de fato, vencer esse medo e voltar às ruas, Júlia? Olha, eu acho que sim, eu acho que a gente precisa... A gente não pode ficar paralisado pelo medo, é justamente isso que eles querem, né? Eles não têm como prender metade do povo brasileiro, eles não têm como extirpar quem votou no Bolsonaro, como é a vontade do Lula, falada por ele. Isso aqui não saiu da minha boca, saiu da boca do presidente
que diz que vai unir o Brasil. Ele falou, temos que extirpar os bolsonaristas, nos chamou de animais selvagens, enfim, porque eles querem justamente isso, eles querem que a gente fique paralisado. Outro dia, eu vou te dar um exemplo. Outro dia, uma amiga minha, uma pessoa esclarecida, falou o seguinte, eu vi que o Paulo Figueiredo, que é uma pessoa que está censurada no Brasil, né, fazia comentários na Jovem Pan, está com seu passaporte cassado, está morando nos Estados Unidos. Eu vi que o Paulo Figueiredo lançou uma lista para receber notícias, sei lá o que era. E aí ela falou, Júlia, eu ia clicar e não cliquei, fiquei com medo. Eu disse, mas medo do quê? Sei lá, medo de depois pegarem essa lista dele, verem que eu tô lá, assim, mas gente, você tá entendendo o nível de medo que as pessoas estão? Eu fiquei apavorada quando ela me falou isso. Eu falei, mas amiga, não tem nada a ver você clicar, receber conteúdo. Então é isso que eles querem, que a gente paralise, que a gente fique imobilizado. E algumas pessoas estão. Mas veja bem, quanto mais imobilizados a gente tiver, mais paralisados a gente tiver, mais eles vão avançando. Nós temos agora que agir, eu penso, com inteligência, nós temos que agir de forma com calma. Mas eu penso que a gente tem que se expressar. A gente tem que se expressar. Mais uma coisa que eu acho, Alexandre, a gente tem que ver de onde vem a informação. A gente tem que ver para quem a gente dá credibilidade, para quem a gente acredita nas coisas que estão sendo faladas nas redes sociais. Né? A gente, de fato, tem que cuidar para não passar para frente informação que não é verídica. Então, eu, como sempre fiz isso, mas como deputada federal, eu sei que a gente influencia, né? A gente tem autoridade para falar certas coisas e a gente tem que cuidar as coisas que a gente fala. Eu tomo muito cuidado antes de eu fazer um vídeo, eu vejo tudo que eu estou passando de informação, porque eu quero bem informar. Além de tudo, eu sou jornalista primeiro, né? Formada em jornalismo, sou advogada também. Então, eu cuido da boa e para passar para o meu eleitor, para o meu seguidor, para quem me acompanha, a boa informação. Então, eu penso que nós, no momento certo, nós iremos sair para a rua, mas nós não podemos fazer um movimento enfraquecido. Mas o que as pessoas estão com medo? De que que a gente vá para as ruas e pessoas infiltradas ou mal intencionadas e aconteça alguma coisa, né, como aconteceu no dia 8 de janeiro, que a gente caia numa armadilha. Eu penso que a gente tem que fazer movimento na rua no momento certo, quando a população estiver assim num nível de não aguentar mais. Essa questão do aborto, por exemplo, eu acho uma boa questão para a gente ir para as ruas, porque une muito as pessoas. Como eu falei, tem eleitor, inclusive do Lula, que é contra o aborto, entendeu? Então, é uma questão suprapartidária a defesa da vida desde a concepção. Inclusive, lá em Santa Catarina, neste domingo, vai ter uma passeata. Seria dia 20, seria mais para frente, dia 8 de outubro, mas vai ser agora, dia 24, justamente porque a Rosa Weber anunciou que antecipou aí, vai começar amanhã, na sexta-feira, o julgamento sobre a questão do aborto, vai até o dia 29, vai ser um julgamento virtual, vai do dia 22 ao dia 29. Então, anteciparam aí a passeata pró-vida, contra a DPF do aborto, para o domingo, dia 24, em Florianópolis. Eu vi que o Nicolas também anunciou que vai ter em BH. Tem um momento de a gente fazer uma movimentação suprapartidária a favor da vida. Júlia, eu quero te agradecer por demais e quero mais uma vez enaltecer o trabalho de vocês, daqueles que estavam contigo ontem ali naquela comissão, tentando passar a limpo essa história do Sleeping Giants, que está atacando não só a Jovem Pan, como outros veículos, e ferindo, sem dúvida alguma, a liberdade de imprensa, né, ferindo a democracia, estes que dizem defendê-la. E em seu nome, Júlia, muito obrigado pelo que vocês se dispuseram a fazer por nós, viu? Pode contar sempre conosco. Júlia, nós admiramos e muito, aliás, o chat movimentadíssimo, elogiando muitos de Santa Catarina, várias cidades do teu estado, elogiando o teu trabalho e dizendo como você hoje representa o povo catarinense. Parabéns pelo teu trabalho, Júlia. Obrigada, Alexandre, obrigada pelo espaço, estou sempre à disposição e conte comigo, sou uma grande defensora das liberdades e um dos pilares, como eu falei, da democracia é a nossa liberdade de poder falar, a nossa liberdade de imprensa, para que mais veículos de comunicação independente surjam, como foi a Jovem Pan, e
está superando todas as expectativas de audiência. Então, nós temos que lutar por isso, lutar pela nossa liberdade de imprensa no Brasil. Porque hoje, como eu tenho falado para os veículos tradicionais, quando me perguntaram sobre a audiência do Sleeping Giants, hoje é a Jovem Pan, amanhã pode ser o Estadão, pode ser a Folha, pode ser qualquer veículo de imprensa, porque eles estão querendo atuar como poder moderador, e isso nós não podemos permitir, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus. Obrigado, Júlia Zanata, deputada federal do PL de Santa Catarina, conversando com a audiência Jovem Pan.